Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estiverem vendo isso daqui. Fazer uma análise rápida sobre um filme aqui que eu assisti recentemente. O filme é A Longa Marcha, baseado numa obra de Stephen King, por isso que eu trouxe até esses livros aqui. Confesso que eu não li esse livro, ainda mais que foi um dos primeiros livros, eu nem tenho esse livro dele, da Longa Marcha, porque foi um dos primeiros livros que ele fez ainda como pseudônimo de Richard Bachman. Foi lá para os anos 70, se não me engano, que ele escreveu, acabei não lendo, descobri quando fizeram o trailer do filme e eu fiquei bem surpreendido com esse filme, gostei pra caramba dele, fazia tempo que eu não vi uma obra do Stephen King tão bem representada, que infelizmente, apesar de eu adorar o autor, ter visto esses filmes aqui, a respeito dessas obras aqui, ter adorado, eu sei que algumas acabam pecando, né, na hora que vai para o cinema, e é aquilo que a gente já conversou em outros momentos aqui no canal. É uma adaptação. Qualquer livro que seja, independente se seja de Stephen King ou de um outro autor, é uma adaptação. E por ser uma adaptação, outras visões vão ser colocadas na hora de produzir o filme, a série, a animação, seja o que for. E é sempre bom a gente levar isso em conta, né? Não levar a ferro e fogo, saber que nunca vai ser produzido 100%, nunca o filme vai ser 100% igual ao livro. Aqui no filme, A Coisa ainda bem que não é, para quem leu esse livro aqui sabe do que eu estou falando, uma parte no livro que ainda bem que não foi adaptada, não tem nem como foi adaptada, foi a pior parte que tem nesse livro, mas de resto tudo bem. Quem sabe do que eu estou falando vai lembrar agora, mas enfim, retornando a esse daqui. Me surpreendeu, esse ano foi até engraçado, porque teve outra obra do Stephen King esse ano, que foi aquele O Macaco, que eu não gostei, apesar de adorar as filmes tranqueiras, aquele lá eu detestei, não foi bom não. Agora esse daqui me surpreendeu. Eu tenho que assistir mais vezes, tenho que parar para pensar um pouco, mas eu acho que foi uma das melhores adaptações do Stephen King que eu vi. Claro que as melhores sempre vão ser o Sonho de Liberdade, a, a Espera de Milagre, a Coisa, eu gosto da Coisa das duas versões que foram feitas, o Iluminado, apesar do Stephen King não gostar, o Iluminado é excelente, entre muitos outros que são excelentes aí. E lembrando também, como a gente já conversou em outros vídeos, aqui não é verdade absoluta. Não é o que eu estou falando aqui que é para tomar como um certo. Aqui é um bate-papo falando das minhas impressões do que eu achei. Você pode ter sua opinião, você pode ter detestado esse filme ou não, tanto faz, não tem problema. Fale aí o que você achou desse filme ou não, fica à vontade. Aqui não tem, sem crise, sem nenhum problema, zero ameaças, não tem problema. Eu só vou falar da minha impressão e são livres para terem de vocês. Já tem acho que uns 3 minutos e eu não falei do filme em si, mas vamos lá. A história do filme, o filme se passa num futuro distópico nos Estados Unidos com um governo autoritário no filme, não na vida real, tá? Esse governo distópico, autoritário dos Estados Unidos é no filme, não é na vida real não, tá? E lá nesse filme, as pessoas lá nesses Estados Unidos distópico estão passando por uma crise depois de uma guerra, ele não especifica exatamente como é que foi isso, não entra muito nesse ponto, mas enfim, teve uma grande guerra lá nos Estados Unidos, o país está passando por diversas dificuldades financeiras, principalmente, e eis que eles fazem um evento, uma competição, vamos assim dizer, que é essa longa marcha que dá título ao filme, onde ele trata a respeito de um reality show, que é filmado, onde 50 jovens que são inscritos anteriormente são sorteados e vão parar nessa competição, onde eles terão que caminhar por diversos quilômetros, não tem uma linha de chegada, e é o seguinte, só sobra um. Eles vão caminhar, 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 conforme vai caindo, vai perdendo, as pessoas vão morrendo. Simplesmente é isso. Tem algumas advertências. Você tem que caminhar numa certa velocidade, se você diminuir essa velocidade, você toma advertência, 3 advertências, você morre. Só ir fora do trajeto, morre. Parou porque está doendo? Morre. Pé quebrou? Vai morrer. Teve que fazer as suas necessidades fisiológicas? Azar seu. Se você parar, você vai morrer. E é nessa distopia maluca que se passa, né? Isso que chama a atenção. Se lembra um pouco dos Jogos Vorazes, ainda mais porque o diretor desse filme, A Longa Marcha, é o diretor dos Jogos Vorazes também. Então pensa nisso, futuro distópico, competição entre jovens se matando e no final só sobra um. E é interessante você ver,
porque apesar de ser uma ficção, você dá para fazer paralelos, por mais clichê e cafona que isso seja, falar dessa forma, você consegue fazer paralelos com a vida real, né? Será que nós não estamos numa longa marcha também? Eu não vou entrar aqui em sistemas políticos, econômicos ou não, vou falar mais a respeito da ficção e um paralelo entre nós pessoalmente. Não vamos jogar aqui o lado político em si fortemente, mas você vê que no filme é o seguinte: é um governo, um Estado que impõe algo ali, impõe, porque tudo bem, é como você pega naquele filme, no filme não, na série do Round Six que passou na Netflix. Não, as pessoas entraram naquela competição, eles escolheram, não foram obrigados a entrar lá. Só que eles estão numa situação tão precária que será que realmente eles escolheram estar ali de livre vontade, de livre própria vontade, ou foram forçados a estar lá? Né? E nessa longa marcha também se faz questionamento e nós também, né? A gente está nessa longa marcha aqui, quantas dificuldades que a gente acaba passando, enfrentando, competindo um com o outro, se matando, morrendo um, morrendo o outro, em prol do quê? E pior de tudo, como mostra no filme, sendo espetacularizado, porque tem alguém pagando, tem alguém assistindo aquilo e se divertindo com aquilo, de pessoas morrendo literalmente ali na imagem, como quem assistiu os Jogos Vorazes e Round Six também vai lembrar disso. Nesse caso tem um paralelo bem interessante mesmo, que mostra isso, né? As pessoas morrendo pela espetacularização, como já teve aqui no mundo real, no Roma, né? Nos gladiadores, no Coliseu. E tem esse paralelo importante que mostra no filme. E o filme é legal. Eu não falei antes, peço desculpas, mas não vai ter spoilers aqui. Eu vou ver se eu peço pro editor colocar a imagem do filme, porque eu não tenho o livro para ele colocar a imagem do filme. E também avisar que não vai ter spoilers. Talvez no título do filme eu coloque que não vai ter spoilers. É importante ter isso daí em mente. Eu não vou dar spoilers. Talvez no finalzinho eu fale alguma coisa, mas eu vou avisar antes. Que é o seguinte, ele fala muito do companheirismo, sabe? Tá todo mundo ali no mesmo buraco, todo mundo da mesma jornada, da mesma caminhada, tá todo mundo ali ferrado, lascado. E você vê ali nas histórias se desenvolvendo, até a nossa percepção como espectador. A gente vai assistindo, a gente vê o personagem X, eu não vou entrar em detalhes para não estragar a surpresa de vocês. Você vê um personagem lá, aí você já começa a ter umas certas impressões com ele, alguns preconceitos, aí você. Mas aí você escuta a história dele. Na hora que você escuta a história dele, vê o que ele passou, você, opa, aí você já começa a pensar diferente, né? E trazendo de novo paralelo na vida, né? A gente não sabe quantas lutas as pessoas estão passando aí ao longo dos dias, sua jornada aí nas suas batalhas, né? Então não cabe a gente julgar. Às vezes quando a gente escuta realmente o que está se passando, a gente passa a ter uma outra visão, mais empatia, mais simpatia por aquela pessoa, né? E esse é um aspecto bem legal do filme, mostra muito isso, essa parte foi muito legal, muito bacana, que é o que eu recomendo muito, que você olhasse por esse olho. E um dos personagens também fala que pense no momento, pense na jornada, que, cara, você tá ali num negócio cruel, que você vai morrer, praticamente vai morrer. A chance é um só que vai ganhar, então a chance maior é de morte. E um dos personagens fala, aproveite o momento. Sabe, aqueles momentos, aqueles segundos, aqueles minutos ali são importantes, aquelas amizades que você faz ali. Ao longo do filme você vai entender o que eu estou falando. Isso é o que vale. E isso, de novo, a gente traz aqui o paralelo para a vida também, né? Que vão aproveitar o momento, né? Até no próprio filme, não sei se vocês vão gostar ou não, mas aproveite o momento do filme. Se de repente chegar no final, você fala, não era isso que eu esperava, não é isso que eu gostei ou não, mas, cara, aproveite o momento, aproveite a jornada do filme. E é isso que eu coloco. Essa minha análise é uma análise bem tranquila, tem muitos outros canais fazendo análises mais aprofundadas ou não. A minha análise é isso, é a minha impressão, o que eu senti assistindo o filme, que é isso que eu passo para vocês, e vocês são livres também para achar o que querem, o que acharam do filme, se gostaram ou não, as impressões que tiveram. Como eu falei em um outro vídeo aqui no canal, filme é uma arte, e a arte é subjetiva, então cabe cada um a dizer o que sentiu ou não. Para cada um vai ser diferente a sensação daquele momento. Então, eu fiquei feliz, gostei disso daí. Stephen King é bastante conhecido por diversas obras de terror, né? Aqui na coisa, né? Do palhaço assassino, não é bem um palhaço, é um ser de outra dimensão, enfim. Mas o engraçado desse filme é que esse filme não tem monstros.
esse longa-marcha. Pelo trailer já dá pra saber. Não tem monstros. E aí que tá o terror. Aí que tá o horror, que talvez seja o que dê mais medo do que um filme sobre um palhaço, sobre um cemitério aqui que você enterra e você volta encapetado lá. Os monstros desse filme, A Longa Marcha, são os humanos, somos nós. Aí que vem o terror. Porque, ok, aquela situação do filme não está acontecendo na vida real, exatamente aquela, mas será que não tem outras acontecendo? Parecidas? A nossa longa marcha, o dia a dia, sair muito cedo para trabalhar, passar as dificuldades, sabe? Às vezes não conseguir realizar aquilo que quer, e às vezes até morrer literalmente para trazer um sustento para casa. E é isso que pega, porque o verdadeiro horror tá ali. O verdadeiro horror não são os monstros, talvez sejam os humanos, nós mesmos, né? E é isso, eu acho que eu não. É o que eu tinha para falar, não quis dar spoiler e nem vou dar também. Não cabe, porque esse tipo de filme é um tipo de filme que você realmente vai estragar se falar alguma coisa. Então o que eu digo é o seguinte: vão assistir, confiram, espero que goste. Mais uma vez, disse que é uma das melhores adaptações de Stephen King que eu já vi. E espero que gostem, curtam a jornada do filme, a jornada da vida, a jornada do nosso canal aqui também. E é isso, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para quem não é inscrito. Obrigado por me ouvirem aqui nesse tempo. Deixe seus comentários, o que acharam ou não. Sugestões também, é a primeira vez que eu faço uma análise direta de um filme, pretendo fazer outras. E deixe sugestões que for melhor, beleza? Brigadão, um ótimo dia para todos aí. Não sei quando o vídeo vai ao ar, mas uma ótima semana, um ótimo final de semana. A todos um abraço, fiquem bem. Até mais, tchau, tchau.